Os irmãos sabem o que significa a palavra amém? O que significa? Assim seja. Esse é o dia que o Senhor fez, alegrai-vos nele. Não falou amém, ficou de fora, não pode ter o coração alegre, porque eu disse para vocês alguma coisa que diz respeito a você. Deveria dizer amém. Amém? Amém. Assim seja. Hoje é o dia que o Senhor fez, alegrai-vos nele. Amém. A gente olha talvez para algumas coisas e acha que não tem motivo para se alegrar, mas há tanta coisa para se alegrar, não é, irmão? Vocês podem citar algumas delas? Por que se alegrar hoje? Deus tem cuidado de mim. Você dormiu e acordou e o Senhor te sustentou. Amém. Te deu a oportunidade de viver um novo dia. Amém. Que bom. O que mais? Pode repetir? Se renova a cada dia a misericórdia do Senhor. Maravilha. A Marli disse que há um tempo atrás ela lia assim, né? As letrinhas iam subindo desse ano. 15 cirurgias. Nossa. E agora você está vendo reto. Você está vendo direito o Milton, como ele é? Sim, minha irmã. O Senhor me deu 3 filhos maravilhosos e 4 netos. Glória a Deus. É uma bênção, não é? 3 filhos maravilhosos e 4 netos. Eu sei que tem muitos aqui, vocês vão dizer vários motivos de se alegrar no Senhor. É que nós temos a mania de olhar só para aquilo que não está bem, não é? Mas tem tantas coisas que o Senhor tem nos dado que deviam fazer de mim e de você uma pessoa alegre, não é? Uma pessoa que obedeça aquele mandamento: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai. Amém. Eu queria cumprimentar as mães que estão aqui. Como eu sei que é um dia muito voltado para vocês, eu não vou pregar aqui sobre as mães. Numa outra ocasião nós vamos falar aqui sobre as mães da Bíblia. Quantos ensinamentos a gente pode tirar de mães que andaram no caminho do Senhor e fizeram seus filhos andar, e outras que não andaram nos caminhos do Senhor e fizeram com que seus filhos deixassem um legado triste para sua família, para o seu povo. Mas daqui a pouco nós vamos fazer uma homenagem para vocês não vão sair daqui sem ser lembradas. Amém? Deus abençoe. Esse é meu sincero desejo a todas vocês que são mães. Irmãos, temos gastado esses momentos aqui nos domingos para falar sobre o que podemos aprender com Jesus Cristo, os seus ensinamentos. Eu queria que você abrisse comigo Mateus capítulo 26. Mateus 26. Vamos ler o versículo 41. Mateus 26, 41. Quero dizer para os irmãos que vocês estão procurando, que eu estou muito feliz, porque semana passada, quer dizer, sexta-feira, fiz minha última quimioterapia. Ainda hoje eu estou meio assim, vendo vocês todos bonitos. Mas graças a Deus a gente conseguiu o remédio. Quero agradecer a Carla. Carla está aí, está ali. Uma irmãzinha muito querida, advogada, que conseguiu realmente
esse tão esperado remédio vai me livrar das químios, né? E aí eu vou poder ficar em casa, tomar em casa a mesma medicação. E eu acredito de que esse remédio vai me fazer bem. Deus tem prolongado a minha vida durante esse tempo todo. Eu sou uma espécie de Zagalo gospel, né? Mas vocês vão ter que me aguentar um pouco mais. Amém. Vamos ler então, Mateus 26, o versículo 41 diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E logo em seguida diz: e retirou-se outra vez para orar. E aí disse: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor agora encontre lugar através das palavras de teu Filho no nosso coração, todos nós aqui. Que o Senhor possa nos surpreender pelo conhecimento de mais algumas coisas desse mundo espiritual em que o Senhor habita, se move, e permita que todos nós que estamos aqui possamos ser ricamente abençoados por tirar o pó dessas verdades a respeito da nossa comunicação com o Senhor. Muito obrigado. Ouve a nossa oração que fazemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, eu vou hoje falar de um assunto aqui já muito batido, muito falado, muito lembrado, vários sermões, estudos bíblicos, mas hoje eu queria entrar em alguns detalhes que nos passam despercebidos na vida de Jesus sobre a oração. E eu não sei como é a sua vida de oração. Eu não sei se realmente você vive essa realidade da oração, além daqueles momentos que a igreja proporciona. Por exemplo, no meio da semana, nós temos aqui uma reunião das mulheres, na quarta-feira, em que elas oram, uma reunião de oração com hora marcada, se sabe, né, que é naquele horário que elas se reúnem. Existem mães aqui, e algumas também que não são mães, que oram pelos filhos do projeto Débora, para que eles se convertam. Eu fiquei muito contente de ver, já em alguns cultos, alguns filhos nossos que estavam meio afastados da comunhão aqui da igreja e também de Deus, voltando. Talvez você não dê muita importância, porque você não tem um filho no mundo lá fora. Você não sabe o que passa no coração de uma mãe quando ela percebe que o seu filho está se afastando de Deus e entrando numa zona perigosa. Só estas podem saber da agonia e também da alegria de ver o filho voltando. A oração, queridos, é alguma coisa extremamente importante que precisa ser relembrada hoje aqui. A frequência das nossas orações, assim como a intensidade dela, pode variar muito de acordo com as circunstâncias. Eu acho que uma pessoa que leva uma vida sem muitos problemas, ela tem a tendência de não orar tão frequentemente e com tanta intensidade. Já as pessoas que passam por circunstâncias adversas, essas pessoas procuram mais a Deus, mas não deveria ser assim. Eu olho para a vida de Jesus, que é o nosso modelo aqui. Eu olho para a vida de Jesus
E eu vejo que tudo aquilo que ele fazia, eu como seu seguidor, você como seu seguidor, deveria fazer também. Se Jesus tratava sem preconceito as pessoas, eu também, como discípulo, deveria tratar sem preconceito. Se Jesus Cristo era humilde, eu também deveria ser humilde. Se ele era manso, eu deveria ser manso também. Não sei se vocês entendem, mas esse é o grande sonho de Deus, que todos nós pudéssemos ser parecidos com seu Filho Jesus. Ele não estava aqui como anjo, ele não atravessava paredes antes da sua morte, ele estava aqui fisicamente em carne e osso. Jesus tinha sede, tinha fome, ficava cansado. Jesus Cristo veio exatamente assim para mostrar que eu e você podemos fazer as coisas que ele fez. Isso é uma grande descoberta. Se Jesus fez, eu também posso fazer. Muitos acham que Jesus fez algumas coisas porque ele era filho de Deus, até os seus milagres. Mas Jesus Cristo disse: coisas maiores do que eu faço, vocês poderão fazer também. Meus irmãos, Jesus Cristo quer que as pessoas que estão me seguindo possam levar a sério os seus desafios, os seus ensinos. Jesus Cristo chegou até o momento de fazer um anti-apelo. Em vez de chamar pessoas para segui-lo, ele falou: vocês não querem ir embora? Porque Jesus Cristo não faz questão de pessoas que não se comprometem com ele. E eu queria confrontar você que está aqui nessa manhã. Qual é realmente o seu compromisso com Jesus? É apenas de uma religiosidade que você escolheu? Ou você realmente é alguém que vive o reino de Deus? Que a oração do Pai Nosso é mais do que uma reza. Eu fico olhando os jogadores de futebol, né? Não sei quem falou que rezar o Pai Nosso antes do jogo dá sorte, né? Tem sujeito lá que não tem nada a ver com Jesus, mas ora a oração do Pai Nosso. Você talvez não seja desse tipo, desse sindicato de pessoas que oram o Pai Nosso não só na hora de um jogo de futebol, oram o Pai Nosso em qualquer momento, até na hora de enterrar uma pessoa. Mas eu queria saber se você tem um compromisso com Deus a ponto de desenvolver com Ele realmente um andar onde você conversa, onde você dialoga com Deus, onde você fala e você também fica esperando a resposta de Deus. Não sei se você acredita realmente que Deus está lhe ouvindo. Isso é muito importante. Alguém que realmente desfruta dessa convicção, que eu não estou falando para as paredes, não estou falando para alguma coisa inanimada, um símbolo, um ídolo, mas eu estou falando com alguém que existe, que é alguém muito poderoso. E eu queria voltar para essa verdade. Jesus Cristo é um modelo perfeito para mim e para você, para poder seguir. E eu percebo que Jesus Cristo era um sujeito que tinha uma vida de oração contínua, constante. Apesar de ter uma agenda muito extensa, eu estava dando uma olhada assim nos evangelhos. Jesus Cristo ele enfrentava seus inimigos, ele enfrentava demônios. Jesus Cristo fazia longas caminhadas, ele fazia longos ensinos, ele lidava com enfermos. No entanto, Jesus Cristo tinha lugar para oração na sua agenda e lugar de prioridade. Não eram momentos assim simples. Quero provar para vocês assim que Jesus Cristo teve momentos de estar diante do Pai, porque oração é isso, queridos. A ênfase não são palavras. Vocês estão entendendo?
Jesus Cristo não quer que você seja alguém que fique falando muito para Ele. Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece o seu coração. Por isso que é muito difícil alguém que ora ser hipócrita, porque não dá para ser hipócrita na presença de Deus. Uma coisa que eu disse na introdução do meu estudo é que a gente passa lotado por certos trechos da Bíblia e às vezes até o título que está em cima atrapalha um pouquinho o que está embaixo, que enfatiza algumas coisas. E nesse culto, você vai agradecer a Deus por ter vindo nesse culto, nós vamos descobrir que tem textos em que, embora se enfatize alguma coisa lá embaixo, no comecinho a gente percebe algumas coisas importantes. Por exemplo, Lucas 3, 21 e 22. Por favor, Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E olha aí alguma coisa que a gente passa a lotar. E estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vocês notaram? A ênfase está: Jesus Cristo foi batizado por João Batista, desceu o Espírito como uma pomba. Não fala que desceu uma pomba, não é? Vocês entenderam bem? Não desceu uma pomba, desceu como uma pomba. Já viu uma pomba descer? Essa semana eu vi um documentário que tem uma ave que é meio desastrada. Quando ela desce, ela se esparrama pelo chão, né? Mas a pomba tem um descer suave. Diz assim: o Espírito Santo, não sei qual é a forma que ele teve, descer como uma pomba. Mas antes, o que está escrito? Estando ele a orar. Talvez tenha gente que tenha 15 anos como seguidor de Jesus, 20 anos, 30 anos, e não percebeu isso, que antes de ser batizado, Jesus Cristo estava orando, estando ele a orar. E, irmãos, eu fui analisar essa frase nos evangelhos, eu fiquei surpreso em ver quantas vezes aparece a palavra estando ele a orar. Isso significa que Jesus praticava a oração contínua. E se ele fez isso, é muito importante. E eu não sei se você hoje já orou fora do contexto do culto. Deveria ter orado quando se levantou e se deu conta de que Deus lhe proporcionou mais um dia de vida. Devia ter orado antes de deitar. E por que não muitas vezes durante a noite? Em vez de ver televisão, ficar na internet, você não sabe o tempo precioso que passou sem você ter essa oportunidade. Tem um cântico que fala: quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão, olha só. Queridos, que realmente o Espírito de Deus nessa manhã possa tocar em você no sentido de despertá-lo para essa realidade espiritual tremenda que é a comunhão com Deus. Não se preocupe com as palavras. Acho que a maior frase que Deus pode dizer para mim e para você quando nós oramos é como se Ele colocasse a mão sobre os nossos ombros e dissesse assim: que bom que você está aqui, que bom que você voltou, porque o interesse de Deus não está nas suas palavras, está em vê-lo. Teu Pai que te vê em secreto não te ouve em secreto. A Bíblia diz que os ímpios lá fora, os que estão sem Deus, eles pensam que pelo seu muito falar eles serão ouvidos.
Que pena. Deus fala assim, isso não vale nada para mim. O que vale é você estar na minha presença. Passou ontem, algum tempo, na presença do Senhor? Glória a Deus. Passou essa semana na presença de Deus? Quantas vezes? Sabe, Jesus Cristo, você pode dizer, pastor, você não conhece a minha vida. Eu tenho uma agenda muito complicada. Jesus também tinha. E o pior de tudo é que a fama de Jesus, talvez não é o seu caso, você não é uma pessoa famosa. As pessoas famosas, elas sofrem o assédio das massas. Eu fico com pena quando eu vejo alguma reportagem, algum documentário, da histeria de algumas pessoas em relação a um ídolo. Aqueles gritinhos. Não vale nada. O sujeito não vai te dar mais saúde, ele não vai te ajudar nas horas difíceis. Você é uma pessoa mais na multidão que foi resultado de uma publicidade que alguém fez sobre ele. Eu vejo algumas adolescentes, alguns jovens, quando vem aquele rapaz de cabelo em pé que canta música sertaneja, como é que é o nome dele? Como é que chama? Isso, Luan Santana. Se o Luan Santana hoje resolvesse vir aqui à igreja, ninguém daria para mim. Nem que botassem aqui minha foto aqui nessa tela. Vocês iam todos estar voltados para ele. Mas não é só adolescente nova, não. Tem muita gente aí, fã do Roberto Carlos, né? Nada contra. Eu sou do tempo dele, da velha guarda, aliás, da jovem guarda. Mas você não pode idolatrar um sujeito mais do que amor que você deveria desenvolver em relação a Deus. Falamos isso domingo passado. Vai um pouquinho mais para frente, gente, e veja Lucas capítulo 5, Lucas 5, de 15 até o 16. Veja que o evangelista, o pesquisador, o historiador Lucas, o médico amado, fala: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de sua enfermidade. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Grandes multidões afluíam para ouvir Jesus. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Até no meio evangélico, queridos, as multidões inebriam, elas fascinam pregadores. Tem até pregador que, quando você convida para ministrar na igreja, ele fala assim: quantas pessoas vão estar lá? Porque se não for a partir de um certo número, ele não aceita o convite. Nós estamos entrando em contato com o Dr. Russell Shedd para ele vir aqui ministrar para a liderança da igreja e também para a igreja no final de semana. Esse é o tipo de sujeito que imita Jesus Cristo. Ele não pergunta onde fica a cidade, ele não pergunta em que hotel que vai ficar, ele não pergunta quantas pessoas vão ouvir. Já viajou 16 horas num dia para ir pregar num sertão para 20 pessoas. Não é alguém que pergunta quanto é a oferta que vocês vão me dar. Ele vai porque ele ama Jesus. E ele vai porque ele sabe que Deus tem um propósito. Se a pessoa ligou para ele, é porque Deus tem um propósito.
não só para ele, mas para as pessoas que estão à volta dessa pessoa. Os irmãos entendem o que Jesus Cristo quer de mim, de você? Humildade. Ele quer de mim e de você que você não caia no laço da falsa proposta de trazer felicidade para você através de ser alguém popular. Talvez você não seja essa pessoa. Então não fica triste, porque Jesus Cristo evitava isso. E ele passava bons momentos, lugares solitários para orar. Outra vez, gente, se Jesus, Filho de Deus, homem cheio do Espírito Santo, diz a palavra, Jesus cheio do Espírito Santo foi para Galiléia. Isso antes do Pentecostes. Se Jesus Cristo era um homem assim, que orava, as pessoas eram curadas, repreendia os demônios saíam correndo. Ele necessitava de oração, quanto mais eu e você. Quanto mais eu e você. Outras situações que passam despercebidas na vida de Jesus em relação à oração. Eu descobri que Jesus Cristo, antes de fazer decisões relevantes, decisões importantes, Jesus Cristo orava. Isso me faz olhar para Jesus e também, quando eu tenho uma decisão importante para fazer, orar. Namorar fulano, casar com a fulana, mudar de emprego, mudar de cidade, comprar algum bem que estão falando que vai ser bom para mim, orar e saber qual é a vontade de Deus. A Bíblia, Jesus ensinou a oração, faça-se a tua vontade. Agora, como eu vou saber a vontade de Deus se eu não pergunto? Às vezes o nosso coração é enganoso. Eu já contei aqui quantas vezes meu coração enganou. Eu pensei que eu estava certo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Como é que eu posso ver isso na vida de Jesus? Em Lucas 6, 12 e o versículo 13 também. Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Prestaram atenção? Ele retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. Aí você fala assim, mas ele ficou até meia-noite. Não, versículo 13 tira essa dúvida. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais também deu o nome de apóstolo. Jesus Cristo não chegou assim no meio da multidão e falou assim, você vão ser meus apóstolos. Não foi uma coisa assim leviana, não. Diz aqui o Evangelho que ele passou a noite orando. Antes de saber quem ia ser apóstolo dele. Vocês perceberam? Outra coisa, queridos, tomem cuidado aqui para não cair no laço da teologia do monte. Tem muita gente que acredita que a oração no monte é mais poderosa do que a oração na planície. Acha que alguns metros a mais Deus vai ouvir melhor. Gente, Deus ouviu a oração de Jonas abaixo do nível do mar. Jonas estava no ventre da baleia. E Deus ouviu a sua oração. É que naquela região, já vou voltar a falar, havia muitas montanhas. Na planície havia muito movimento. Havia muita gente circulando. Jesus foi para um lugar deserto. E você vai ver Jesus Cristo, se tivermos tempo aqui, vou mostrar que Jesus Cristo se retirava às vezes para o deserto para orar. Então veja bem, não é um lugar específico. Por favor, gente, entendam o seguinte: a oração aqui na igreja não é mais poderosa
do que a oração feita lá na sua casa. Não é mais poderosa do que a oração no ônibus, no carro. Não é mais poderosa do que você numa praça caminhando. Não é mais poderosa do que no hospital. E também eu queria dizer para vocês de que não são as pessoas que são importantes, é a oração que é importante. Não tem pastor aqui na igreja que tem oração mais forte do que o outro. Às vezes as pessoas perguntam, vem aqui e falam, eu queria fazer uma oração que eu estou com um problema. O pastor X está aí? Não, não está. Então a pessoa vai embora. Porque ela quer a oração do pastor X. Não é a pessoa, é a oração. Tem um irmãozinho muito querido lá atrás, é o Ernesto que está ali? Não, não é o Ernesto. Então, quantos de vocês conhecem o Ernesto? Irmão simples. Ele fala assim, com um sotaque de... Eu não vou falar o sotaque. Não é assim um sotaque normal. É um sotaque de pessoa simples. Até alguns imitam ele, né, Rui? Eu também imito o Ernesto quando ele fala, homem simples. Vou dizer uma coisa, teve dias aqui, queridos, que eu estava com uma enxaqueca daquelas, não sei se alguns sabem, mas eu, mais de 20 anos sofri de enxaqueca. E uma vez ele olhou para mim e falou assim, o que é que está acontecendo? Você está com dor? Eu falei, estou. Ele chegou perto de mim, colocou a mão no ombro e falou, Deus, tira essa dor do pastor Paulo. Em nome de Jesus, amém. Minha dor foi embora. Muitos acham que só os pastores têm diploma, os pastores reconhecidos é que a oração tem poder. Não, queridos. A Bíblia fala assim, orai uns... Vamos repetir? Orai uns pelos outros. Isso significa que todos deveríamos orar uns pelos outros. Não precisamos ter aqui 70 pastores para dar tapa em você, para sair os demônios e as doenças. Basta que você se coloque na presença do Senhor. E nós vamos ver aqui que às vezes Deus atende de imediato. Às vezes Deus fala assim, espera. Tem propósitos atrás dessa dor, atrás desse problema. E às vezes Deus fala assim, não vou retirar de você. Duro, né? Depois disso vocês não vão voltar mais aqui, né? Porque nós cremos nisso. Às vezes temos que levar isso até o fim, porque Deus falou não. Deus falou não para Jesus, falou ou não? Falou. Jesus orava antes de anunciar coisas importantes. Antes de você falar com seu filho, você deveria orar. Quando você quer anunciar alguma coisa importante para ele. Antes de falar alguma coisa para sua esposa, você deveria orar, pedir sabedoria. Tiago fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus que Ele dá de uma maneira liberal. Lucas 9, como vocês perceberam, eu estou baseando quase todos os meus estudos aqui em Lucas 9, no Evangelho de Lucas. Lucas 9, 18 e 20. Diz assim, olha só, a gente passa lotado. Olha o começo da frase. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os seus discípulos. A quem perguntou, quem dizem as multidões que eu sou? Falei isso aqui alguns domingos atrás. Veja, ele estava na presença dos seus discípulos e ele vai para um cantinho e começa a orar. E enquanto ele está assim, orando à parte, ele talvez ouviu algumas coisas dos discípulos e ele volta e fala assim, quem mesmo as pessoas pensam lá que eu sou?
E depois ele faz outra pergunta: e vocês? Quem? Nós já falamos sobre isso. Quem vocês pensam que eu sou? Mas o importante aqui é notar que Jesus Cristo orava na presença das pessoas. Às vezes ele ia lá no monte, numa coisa que ele queria ficar sozinho, mas às vezes ele estava junto com as pessoas. Irmãos, nós precisamos aprender a orar sem essa preocupação de estar falando. Por exemplo, você vê dois irmãos discutindo. Em vez de você se meter na conversa, talvez a melhor coisa que você tem a fazer é começar a orar por eles. Essa coisa de estar na presença de algumas pessoas e você está orando por eles, está na presença de Deus. Senhor, essa situação está fora do meu controle, algumas coisas vão acontecer e você está no meio das pessoas e você ora. Às vezes você vai ter que passar a noite talvez orando. Outra coisa que eu percebi, Jesus orou antes da transfiguração. A gente passa lotado, só enfatiza a transfiguração. Mas veja, em Lucas 9, agora passa uns versículos mais para frente, de 28 a 32. Olha só que interessante. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de descansar, certo? Não está na sua versão descansar, hein? Subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, olha só, enquanto ele orava, eu nunca vi um sermão enfatizar isso, enfatiza a transfiguração. Mas se esquecem de dizer que antes de acontecer o que eu vou relatar agora, Jesus Cristo, enquanto ele estava orando, a aparência do seu rosto se transfigurou, suas vestes resplandeceram de brancura, e eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que falavam com ele. Gente, existem coisas que acontecem no mundo não material e que talvez você nem saiba. Aquele livramento, talvez que você passou quando aconteceu aquele acidente com o seu carro e você se manteve vivo, talvez você vai saber lá na eternidade quem que te livrou. Aquela decisão errada que você ia tomar e que foi impedida de você tomar, não aconteceu como você queria, você vai saber na eternidade que aconteceu no mundo espiritual. No dia 26, agora aqui, de manhã e à noite, nós vamos aqui comemorar ou lembrar o dia da igreja perseguida. Eu conheço pessoalmente o irmão André, tive a oportunidade de jantar com ele junto com outras pessoas. Tive a oportunidade de me envolver numa missão que foi levar Bíblias para países proibidos de ter a Bíblia. E ele conta, quem já leu O Contrabandista de Deus, é um livro best-seller, sabe disso. Muitas vezes ele passava por uma fiscalização com o seu carro repleto de Bíblias. E os guardas olhavam para dentro e não enxergavam as Bíblias. E às vezes perguntavam: para onde vocês vão? Sendo que ele estava sozinho no carro. Acredite se quiser. Vou contar uma coisa para vocês, queridos. Depois de eu ter feito essa viagem para esse país, ter passado por algumas experiências de livramento, e ver algumas pessoas que estão fazendo isso hoje ainda, irmãos, nós estamos numa boa aqui. Tem locais que é proibido você se reunir para estudar a Bíblia. O Lucas, membro aqui da igreja, filho da Ruth e do Tutomo,
ele não pode mais se reunir no país que ele está. Alguns dias atrás recebeu uma ordem dizendo assim: ninguém mais se reúne. E nós não damos valor às nossas reuniões. A gente põe o dedo para fora da cama e fala: eu vou ficar aqui. Hoje tem Fórmula 1. Hoje tem jogo de não sei o que. Hoje tem o último capítulo da novela. Você sabe que vai repetir, você sabe. Entra no UOL, está tudo escrito já antecipadamente, tudo que vai acontecer. Mas te fascina, o que será que vai acontecer? Aí Deus falou assim: vem estar comigo, vem estar aqui na comunhão. É mais fascinante ver essas coisas efêmeras e passageiras. Nós temos mais algumas coisas aqui que eu quero falar, vai ficar para outra ocasião, a respeito do que Jesus nos ensina, mas estou vendo aqui duas pessoas que estão aqui. Hamilton, fica em pé. Vira lá para esse pessoal. Simpático, não é? Hamilton. Pode sentar. Essa mulher que está aí, a Marli, orou 25 anos para esse sujeito difícil aí. Hamilton deixava a esposa ir para a igreja, mas ele mesmo, até que um dia ele pegou uma doença. Aí as coisas começaram a mudar, né, Hamilton? Hoje ele está aí, ó. Se converteu, tive a oportunidade de batizá-lo. 25 anos, talvez você está orando 2 dias e meio. Está orando 25 dias, já desistiu. Nós vamos falar depois que Jesus Cristo contou uma parábola dizendo sobre o dever de perseverar na oração. Está aí outro sujeito, Vilmar. Fica em pé aí, Vilmar. Que coisa. Poucos conhecem a vida do Vilmar. Pode sentar. Posso falar algumas coisas de você? Rapidinho para terminar. Vilmar era dependente de drogas. Teve uma doença séria, estava acamado. Aí acontece um acidente que mata a sua filhinha aqui na lagoa, um atropelamento. E eu nunca vou esquecer do dia que Vilmar e Ana entraram por esse corredor aqui. Não vou esquecer a noite que a gente passou juntos alguns momentos velando o corpinho da Ilana. Irmãos, vocês não sabem o poder da oração. Hoje, Vilmar, quando eu olho para trás, foi baterista da igreja, foi alguém que dirigia os cultos, foi alguém que foi líder de grupo de discipulado, foi alguém que trabalhou na clínica Belvedere, não sei quantos anos, Vilmar? 15 anos, tratando da recuperação, e várias pessoas encontraram Jesus por causa do ministério dele. E hoje ele é pastor. Queridos, nós estamos falando de coisas efêmeras. Estamos falando, queridos, a respeito do poder de uma ferramenta, de uma arma que nós temos chamada oração. E eu quero terminar aqui pedindo que você abaixe um pouco a sua cabeça. Eu queria que você se examinasse, aproveitando o clima dessa ceia que nós vamos ter aqui, você se examinasse. No que se refere agora à oração. Como é que tem sido a sua vida de oração? Talvez você tenha que pedir perdão para Deus, porque é uma vida prolixa, relaxada, é uma vida que
Deus gostaria que fosse diferente. Você só tem se aproximado de Deus nos momentos difíceis. Mas Deus quer ser uma companhia constante na sua vida. Sejas meu universo, quero dar-te só parte do meu tempo. Quero dar-te um dia vez da semana, que sejas meu universo. Quero dar-te as palavras colocadas, quero que saiam de meu desejo da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te em cada sonho que há em mim. Quero entregar-te, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo grande amor, porque um dia o Senhor nos chamou para estar na tua presença e nos deu a oportunidade, amado Deus, de nos relacionarmos contigo, de falar pessoalmente com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, diante dessa palavra, temos de fato este coração de alguém que continuamente deseja estar na tua presença. Tua palavra fala, anseia pelas tuas águas como a corça. Nos dá um coração, amado Deus, desesperadamente apaixonado pelo Senhor, de pessoas que entendem o teu sacrifício, entendem o teu tremendo amor e de uma forma voluntária desejam estar contigo. Nos ensina, amado Deus, Espírito Santo de Deus, vem e molda a nossa mente e o nosso coração segundo a tua boa vontade. Eu te peço isso, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amado Deus, nós temos sempre um tempo muito especial como igreja, onde nós celebramos a ceia, pedir os auxiliares de culto nos ajudar aqui, e com esse mesmo coração que o pastor Paulo falou aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação.
Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Eu queria que a gente estivesse nesse momento celebrando a ceia, mas que você pudesse examinar de fato o seu compromisso com Jesus. Se você de fato já entendeu o tamanho do sacrifício que Ele fez por mim e por você. E se você já declarou isso, o seu amor, a sua entrega a Jesus, reconhecendo a salvação que há nele, a preciosidade do batismo, de morrer nessa vida e estar com Cristo. Essa é a dimensão de alguém que vem para a ceia entendendo o corpo. E se você não fez isso, é tempo de fazer. A ceia sempre é um tempo de te chamar, de te alertar sobre Jesus Cristo. Mas agora, se você não tem essa dimensão, você se preserve, que você nos procure. Nós queremos te ajudar nisso, a você entender o tamanho dessa obra de Cristo por mim e por você. E queremos viver esse tempo como um tempo de celebração também como igreja, porque ele não fala só de morte, mas fala da ressurreição dele, e é na ressurreição dele que nós temos vida. Eu queria convidar a igreja, nós vamos ter um tempo de louvor, né? Queria que você estivesse louvando ao Senhor conosco. Enquanto isso, nossos auxiliares de culto vão celebrar a ceia, vão distribuir a ceia. Amém? Como emblema de vergonha.
Sempre aqui, equipe de louvor. Alguém que deseja fazer a ceia, deixou de ser servido, levante sua mão para nós. Todos estão servidos? Então vamos guardar aqui o nosso grupo ser servido. Queria aproveitar, a Yara está por aí. Quero convidá-la para vir aqui à frente. Um dos textos que faz esse relato da ceia de 1 Coríntios, capítulo 11, 23, diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E essa anunciação da morte e do retorno de Jesus esteja claro na nossa mente e no nosso coração. E que esse memorial do pão e do vinho sempre nos ajude a ter isso claro na nossa mente. Que nós possamos fazer a ceia. Depois eu gostaria de orar. Pai, te agradecemos por esse sinal, Pai, da Tua graça sobre as nossas vidas. Por esse pão e por esse vinho que nos lembra do Teu grande amor por nós. E que esse seja um coração da Tua igreja, de sempre trazer à memória os Teus grandes feitos, a Tua ação salvífica sobre a nossa vida, a redenção que nós temos no Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de fazer isso, enquanto tantos lugares têm tanta dificuldade porque não ouviram a Tua mensagem. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amados, a igreja tem acompanhado desde o ano passado. A Yara, missionária nossa, trabalhou muito tempo aqui com a gente. O ano passado ela passou um tempo no Nordeste, mas em função de algumas questões familiares ela precisou retornar. E desde lá ela está lidando com as questões da família. Mas como o pastor Paulo hoje lembrou, né? Cada dia alegrai-nos com o dia que o Senhor nos deu. E agora ela está voltando, vai estar com a gente aqui na igreja, retomando alguns trabalhos aqui na igreja. E nós gostaríamos de orar pela vida dela e agradecer